Salve, aqui é o Sr. Ambrósio e hoje iremos ver sobre a doutrina que aborda justamente a questão da guerra justa. Fiquem ligados, já deixe seu like e se inscreve, é claro, né? Então bora lá. Então, a doutrina da guerra justa na tradição católica é um conjunto de princípios que busca estabelecer as condições sob as quais a guerra pode ser considerada moralmente aceitável. Então, essa doutrina é baseada em ensinamentos da Igreja e na filosofia moral, especialmente nas obras de Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino. Então, agora vamos tratar sobre a doutrina. Então, primeiro vamos analisar. A guerra deve ter uma causa justa, que é justamente o que vai tornar a guerra justa. Ok? Então, geralmente, a causa ser uma justa causa é entendida como a defesa contra uma agressão injusta. Então, a única razão legítima para iniciar uma guerra é a necessidade de proteger a vida e a dignidade das pessoas, ou a defesa de um bem maior que não pode ser alcançado por outros meios. A guerra não pode ser motivada por interesses econômicos, políticos ou de poder. A decisão de ir à guerra também deve ser tomada por uma autoridade legítima, como um governo ou um líder reconhecido. Significa que a guerra não pode ser iniciada por qualquer um indivíduo lá assim meio perdido, lá tal, fulano, ou então algum tipo de grupo sem a devida autoridade, pois a responsabilidade de proteger o bem comum recai sobre aqueles que governam. Também é necessária a intenção por trás da guerra. A intenção tem que ser correta. Deve-se ter promoção do bem e a restauração da paz, no final das contas. Mesmo que a causa seja justa, se a intenção for má, como a busca de vingança ou a conquista, a guerra pode ser considerada injusta, né? Então a motivação deve ser sempre a defesa da justiça e a proteção dos inocentes. Outro fator que não posso deixar de tratar quando a gente trata de guerra justa é a proporcionalidade, assim como a legítima defesa. Que nem se alguém te der um soco, você não vai lá e vai matar a pessoa com um tiro de 38. Então, a proporcionalidade na guerra justa, como é que é? Os danos causados pela guerra devem ser proporcionais ao bem que se espera alcançar. Significa que a guerra não deve se causar mais mal do que o que se pretende evitar ou corrigir. Então, a avaliação da proporcionalidade deve ser considerada as consequências da guerra, incluindo perda de vida, destruição de propriedades e impacto sobre a sociedade. Outra coisa que quando a gente trata sobre guerra justa, né, é que a guerra é o último recurso. Então a guerra deve ser considerada apenas como um último recurso quando todas as outras opções de resolução pacífica do conflito já foram esgotadas. Não tem mais o que fazer. Isso implica que a diplomacia, a negociação e outros meios de pacificar a situação, né, devem ser tentados antes de se recorrer a uma força militar. E claro, digamos então que seja tomada então a decisão de se travar uma guerra, mas ela também deve ter uma boa conduta. Uma vez que a guerra é iniciada, deve ser conduzida de acordo com os princípios éticos. Então isso inclui a distinção entre combatentes e não combatentes, evitando ataques indiscriminados e respeitando as normas do direito internacional humanitário. Então, a proteção dos civis, a minimização do sofrimento são fatores assim fundamentais durante todo o conflito. Podemos deixar de ressaltar que tem que ter a possibilidade de sucesso, porque tem que ter uma razoável perspectiva, ao menos, de sucesso na guerra. Assim, pelo menos assim não, né? Mas tem que ter uma quantidade verdadeiramente assim considerável de se obter sucesso. Porque se não houverem chances de alcançar os objetivos desejados, a guerra pode ser considerada fútil e, portanto, moralmente inaceitável. E agora, o que o catecismo diz? Vamos olhar que os parágrafos de 2309 a 2314 nos falam. Pois bem, vamos aos pontos do catecismo nesses parágrafos. Bom, começando aqui pelo parágrafo 2309, é preciso considerar, com rigor, as condições estritas de uma legítima defesa pela força militar. A gravidade de tal decisão a submete às condições rigorosas de legitimidade moral. É preciso ao mesmo tempo em que o dano infligido pelo agressor à nação ou à comunidade de nações seja durável, grave e certo. Todos os outros meios de pôr fim a tal dano se tenham revelado impraticáveis ou ineficazes, estejam reunidas as condições sérias de êxito.
O emprego das armas não acarrete males e desordens mais graves do que o mal há de eliminar. O poder dos meios modernos de destruição pesa muito na avaliação dessa condição, porque estes são os elementos tradicionais enumerados na chamada doutrina da guerra justa. Agora, a avaliação dessas condições de legitimidade moral cabe ao juízo prudencial daqueles que estão encarregados do bem comum. Os poderes públicos, neste caso, têm o direito e o dever de impor aos cidadãos as obrigações necessárias à defesa nacional. Aqueles que, na vida militar, se dedicam ao serviço da pátria, estão a serviço da segurança e da liberdade dos povos. Se retamente cumprem seu dever, concorrem verdadeiramente para o bem comum das nações e para a manutenção da paz. Os poderes públicos devem prever equitativamente o caso daqueles que recusam o emprego das armas, por motivos de consciência, os quais, porém, continuam obrigados a servir, sob outra forma, a comunidade humana. A Igreja e a razão humana declaram a validade permanente da lei moral durante os conflitos armados. Quando, por infelicidade, a guerra já se iniciou, nem tudo se torna lícito entre as partes inimigas. É preciso respeitar e tratar com humanidade os não combatentes, os soldados feridos e os prisioneiros. Os atos deliberadamente contrários ao direito dos povos e a seus princípios universais, como as ordens que os determinavam, constituem crimes. Uma obediência cega não é suficiente para excusar os que se submetem a esses atos e ordens. Portanto, o extermínio de um povo, de uma nação ou de uma minoria étnica deve ser considerado como pecado mortal. Deve-se moralmente resistir às ordens que impõem um genocídio. Qualquer ação bélica que tenha em vista a destruição indiscriminadamente de cidades inteiras ou de vastas regiões com seus habitantes é um crime contra Deus e contra o próprio homem, a ser condenado com firmeza, sem hesitações. Um dos riscos da guerra moderna é dar ocasião aos possuidores de armas científicas, principalmente atômicas, biológicas ou químicas, de cometerem tais crimes. Pois bem, esse foi o vídeo de hoje, no qual tratamos sobre todos os aspectos que são necessários para que uma guerra seja considerada justa. Então, se querem mais conteúdos como este, não se esqueça de apoiar o canal, deixar seu like, inscrição e comentário. É claro que também compartilhar para mais que pessoas possam chegar a conhecimentos como este. Assim me despeço de vós. Deus abençoe você e sua família. Vale!